hoje a gente vai falar sobre cidadania italiana por matrimônio. Então, atenção você que se interessa por esse assunto. Cidadania italiana por matrimônio é o assunto dessa nossa entrevista de hoje, tá? Então, primeiro eu vou perguntar para a Camila, quem é a Camila, para as pessoas conhecerem. Pode aí falar um pouquinho da tua história, Camila, quem se apresentar, enfim, para as pessoas saberem qual é o teu trabalho, o que você faz, há quanto tempo você trabalha com cidadania. Legal. Silvano, boa tarde. Bom, trabalho com cidadania italiana há 10 anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar com meu marido, que já trabalha há muitos anos com isso, fundador da Ferrara Cidadania Italiana. E atualmente eu estou à frente da empresa, conduzindo e direcionando os trabalhos e me envolvendo mais a fundo até na parte de todos os procedimentos da empresa. Mas eu sou uma brasileira com cidadania italiana, adquiri pela minha família, que é de Trento, por isso meu sobrenome Nardelli. E o meu marido também já era italiano, então nos juntamos e somos um casal de italianos aí. Não precisei fazer a naturalização por matrimônio, que é o nosso assunto de hoje, porque eu já tinha cidadania pelo casamento. Desculpa, pela minha família, né? Mas hoje a cidadania por matrimônio é a forma mais viável para quem é casado com italiano, não tem o sangue italiano e precisa, né, ou gostaria simplesmente de ter o passaporte italiano também. Há quanto tempo, Camila, você trabalha com cidadania? Lembra o ano? A Ferrara começou 15 anos. A Ferrara 15 anos. começou na Itália. Ela completou esse ano, em julho, 15 anos. A gente até fez aí uma logo comemorativa. 2020. Para quem está vendo essa nossa entrevista em 2021, 2022. 2020, nós estamos em 2020, então este ano, em julho, completamos 15 anos. O Felipe começou com essa empresa na Itália, lá na cidade de Ferrara. Ele foi lá para desenvolver o processo de reconhecimento da cidadania italiana dele. E, enfim, acabou tendo um pouco de problema com o despachante que ele contratou lá. E ele acabou se envolvendo e aprendeu a fazer o processo sozinho. E adquiriu um conhecimento enorme, se aprofundou. E muitas pessoas ligavam e começaram a pedir consultoria para ele. E foi da onde nasceu a Ferrara. A partir disso, ele viu uma oportunidade de um negócio, né, de um business, e começou a receber brasileiros lá na Itália que estavam com dificuldade de fazer o seu processo, ou, enfim, não estavam confiando nas pessoas que estavam contratando, e ele começou a prestar essa consultoria lá. Então, lá nasceu a Ferrara. E Faz desde 15 anos, 2011... foi quase na época que eu fui para a Itália, então. Foi em 2007 que eu fui, então faz quase a mesma época ali, um ano ou dois de diferença aí que ele foi e que eu fui também. Naquela época realmente era difícil encontrar alguém para ajudar, né, para prestar esse serviço, né, de apoio com relação à cidadania. Era muito difícil. Dá oi, filho. Oi. Tchau, ragazzi. Oi. Tá com fome? Vai lá na geladeira. Vai lá ver se tu caça alguma coisa lá. Vai lá. Muito bem. Tá, Camila. Então vamos começar nesse assunto importante. Então você que está me assistindo, não esquece, se esse assunto é importante para você ou para alguém da sua família, né, alguém que quer fazer cidadania italiana por matrimônio, né, que é aquela... só para explicar para quem por acaso não sabe o que é isso. Se você é casado com um italiano, se você é casada com um italiano, né, e ele pode passar a cidadania para você. Um homem também, né, Camila, que é casado com uma italiana, também pode pegar a cidadania dela, né? É isso? Então não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Vamos para a primeira pergunta. Exatamente quem que pode fazer cidadania por matrimônio? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer nacionalidade? Como é que funciona? Isso, tem na idade, verdade, sim. Enfim, quem pode fazer? Qualquer casado no civil, né? Tem que ter um casamento no registro no civil. Isso é importante lembrar as pessoas que estão nos assistindo, porque muita gente tem união estável aqui no Brasil, né? E nos pergunta, eu posso entrar como união estável? Não, porque na Itália eles só aceitam aqui do Brasil o casamento no civil. Você pode ter tido um casamento no religioso, desde que ele tenha sido arquivado no civil, você consegue entrar com o teu processo de naturalização para o matrimônio. Você tem que estar casado 3 anos, então esse é o prazo mínimo de casamento. Após 3 anos de que completou a data, você já pode ingressar com o processo. Homens ou mulheres casados transmite esse direito ao cônjuge. É importante lembrar que, para os casados, até 1983, o homem transmitiu o direito da cidadania italiana automático, tá? O homem transmitia para a mulher. Sem então, processo quem é nenhum. casado...
Não, não tem processo nenhum. Era como se fosse, a pessoa tem a cidadania italiana como se fosse o direito de sangue, igual a gente que né, tendo da ascendência, por descendência da nossa família. Então, esse foi o até 83. Depois de 83, Até 83, cessou. 1983. Isso, depois de 83 mudou essa lei e aí passou a ter direito só por naturalização por matrimônio. E aí foi estendida a naturalização por matrimônio, tanto pode ser como homem ou mulher. Então, lembrando, os casados até 83, até 1983, que eram, por exemplo, a mulher que é a italiana e transmite ao marido, ele só tinha o direito por naturalização por matrimônio, ok? Era só o homem que passava o direito direto à mulher. Então, depois de 83, que são os casais mais recentes, é só por naturalização por matrimônio. São 3 anos que você tem que estar casado no civil. Certo, legal. Informações importantes. Tem que estar 3 anos casado, tem que ser casado realmente no papel, registrado no cartório, né? Um casamento de fato, não só viver junto, estar ou uma união baseado, estável, como se né? diz. Como? Ou uma união estável, né? Que no Brasil praticamente a união estável é considerada quase que um casamento, ela é como um casamento, mas na Itália não. Então quem tem união estável não tem direito, tem que casar no civil. Tem que casar no civil. Então tá, se você está vivendo aí com um italiano há 3, 4, 5 anos, mas não casou, então vai lá, pega ele pelo estômago, faz um prato especial lá, uma lasanha e casa e registra o casamento para poder esperar depois 3 anos e conseguir fazer o processo de naturalização, né? Explica para nós a diferença, porque muita gente se confunde em fazer a cidadania, o processo de quem tem sangue italiano com essa questão do casamento, né? Tem gente que se confunde um pouco. Pode explicar para nós isso, só para deixar bem claro. Eu sei como é que funciona, mas eu quero que tu me explique aí, já que tu é profissional da área. É assim, Silvana, eu acho que a maior parte da confusão que gera em torno desses dois termos, da cidadania italiana e da naturalização por matrimônio, né, ou a naturalização italiana, é em função da perda, né? Porque existe uma brecha na lei que confunde um pouco as pessoas, que diz que a naturalização por matrimônio você precisa renunciar à cidadania brasileira, o que não é verdade, tá? Então, assim, você pode se naturalizar italiano, você não perde a sua naturalização brasileira, a não ser que você renuncie a essa brasileira. Então, assim, você não vai perder automático por ter 2 naturalizações, ok? A não ser que você renuncie. Então, essa é a maior confusão tanto que na existe. naturalização quanto no processo de cidadania italiana. Isso, exatamente. Então, assim, a cidadania italiana é direito adquirido por sangue, é iure sanguine, né? Que é a lei da Itália. Então, o que diz isso? É que o teu sangue, né, a transmissão do sangue do italiano que nasceu lá até você não tem limite de geração e te dá o direito de requerer a tua cidadania italiana por esse ascendente que você tem que nasceu lá na Itália e que por gerações, mesmo que tenha passado gerações, ele te dá esse direito, tá? A naturalização não, é um direito... Só abrindo um parênteses aqui, para quem ficou curioso sobre cidadania italiana por sangue, né? Aquela pessoa que teve lá o seu bisavô, seu bisnono, a gente fala, que veio da Itália, nós vamos fazer uma aula especial sobre isso depois. Hoje nós vamos falar sobre a questão da cidadania por matrimônio, mas para quem já está esperando um pouquinho ansioso, nós não vamos falar nessa aula sobre cidadania italiana por sangue. Nós vamos fazer uma outra videoaula aqui, digamos assim, vamos chamar de videoaula sobre isso, e a gente vai postar de repente na semana que vem ou na outra, só sobre cidadania italiana para quem tem direito por sangue, né? Hoje, então, lembrando, é cidadania por casamento. E depois também, já para adiantar para o pessoal, fazer aqui uma antecipação, vamos fazer uma terceira videoaula como essa, falando aí já para quem já tem a cidadania, quais são os seus direitos e deveres. Então já vamos antecipando aqui só para você ficar ligado, que a gente vai ter mais videoaulas / entrevistas como essa. Vamos lá, então Legal. Pode seguir, Camila. Vamos lá, Silvana, então. Deixa eu ver se eu entendi mais ou menos o que tu falou, se o pessoal vai entender. Então, basicamente a diferença seria essa. Cidadania italiana, quando eu falo em reconhecimento de cidadania, quer dizer que eu já tenho a cidadania, só que eu tenho que reconhecer ela, né? Por exemplo, meu bisnono veio da Itália, Tiziano Formentini. Eu não tinha, né? Agora eu tenho, mas eu não tinha a cidadania. Na verdade, não é que eu não tinha, eu tinha, só que eu tinha que fazer o processo de reconhecimento, certo?
Isso mesmo, exatamente. Você É um ponto nasceu já com interessante, esse né? sangue italiano, né? Então você Isso. já tinha cidadania, você só não reconheceu ela, né? Isso. Aí eu E fui para para a Itália, eu reconhecer, reconheci. Uhum. isso, você teve que fazer toda aquela parte burocrática de documentos. Você, no seu caso, você fez de forma administrativa direto na Itália, você foi até lá, fez o seu processo lá, teve o reconhecimento, voltou para o Brasil, emitiu seu passaporte, fez, né, e se inscreveu no consulado do Brasil. E naturalização existem duas possibilidades, tá? Ou você é casado com um cidadão italiano ou com uma mulher, né, italiana que transmite esse direito a você, ou você mora um período na Itália, você permanece um período lá, você comprova que você já está um tempo lá e você entra aí com o processo, a parte burocrática lá na Itália. Essa questão de tempo de solo na Itália, eu não tenho muito conhecimento especificamente de como isso funciona e até os prazos, né? A gente trabalha com a naturalização. Então, da naturalização eu posso falar mais, mas essa também é uma possibilidade. Então, existem duas formas de você se naturalizar um italiano, ou por casamento ou por tempo de solo lá na Itália. Ah, interessante. Então, duas formas para se naturalizar e uma forma para reconhecer a cidadania para quem já tem sangue, né? Quem já tem sangue. E a Isso. pessoa Somente vai. se você tiver alguém que nasceu lá na Itália para você ter de sangue. Não tem outra forma, né? Camila, teve umas mudanças agora recentes, não tão recentes, né, porque o tempo voa, mas teve umas mudanças agora, foi, se não me esbalha a memória, 2018, foi isso? Com Isso, relação dezembro à de lei, pode falar, 2018. 2018, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa mudança Posso. na lei que mudou um pouquinho as regras do jogo na questão da naturalização por matrimônio? Como é que mudou? O que melhorou? O que piorou? Como é que ficou? Bom, Silvano, essa é uma pergunta bem interessante de fazer, porque teve bastante confusão aí na cabeça das pessoas quando mudou essa lei, né, que foi do decreto Salvini, que foi em dezembro de 2018 que essa lei mudou. Então, o que que aconteceu? Antes bastava que você apresentasse que você tivesse 3 anos de casado, você protocolasse seus documentos junto ao Ministério em Roma, tinha o trâmite lá, né, do Ministério, que era geralmente 2 anos, voltava para o consulado convocava o requerente ia até o consulado, prestava o juramento e tinha o processo deferido e já poderia emitir o seu passaporte. O que, que mudou com o decreto Salvini? Mudou o prazo, passou a mais ou menos, aí o trâmite do processo está em 4 anos após o protocolo no Ministério. Foi exigido o diploma B1, que é de proficiência do idioma, e isso é uma coisa interessante aí para os professores de italianos, né? Que as pessoas tiveram que estudar italiano para poder protocolar o processo, e a taxa também de pagamento que aumentou para 250 euros. Então, teve um aumento da taxa, teve um aumento do prazo e teve a especificação, a exigência, né, do diploma B1 de proficiência no idioma italiano. Uhum. Então, E que, foram essas as mudanças. essas foram as mudanças. E que já tinha começado o processo antes de entrar em vigor o decreto Salvini, como é que ficou? Você entrou em Boa dezembro, pergunta. quem já tinha começado já em julho, deu entrada no processo lá, como é que ficou? Ela teve que fazer umas adequações ou o processo continuou igual para ela? Como é que foi? Uhum. Silvano, interessante também pergunta, tá? Porque assim, houve bastante confusão que as pessoas estavam tentando, as pessoas que antes dessa mudança da lei, né, estavam tentando protocolar o processo no portal do Ministério, já estavam encontrando dificuldades. Então, assim, nós que estamos na área, que trabalhamos com isso, que diariamente entramos no sistema e protocolamos processos, a gente sentiu que antes mesmo da aprovação da lei, eles já estavam segurando. Me parece que eles já tinham certeza de que ia ser aprovada essas novas exigências, né? Então a gente sentiu muito isso. Então essas pessoas que estavam um tempo tentando protocolar, elas já estavam enfrentando dificuldades. Você não conseguia protocolar no ministério, caía todo o tempo o É, site, estava assim uma dificuldade extrema. Isso desde março, abril, tá? desde março, abril Então já. Desde o desde começo do março, ano. abril já estava com dificuldade. É. Aqueles que conseguiram protocolar, ou seja, que obtiveram o número de protocolo de que o processo já havia sido encaminhado para o Ministério, essas pessoas não precisam se adequar à lei, tá? Na verdade, assim, elas terão que se adequar à lei,
mas elas podem apresentar o diploma, né, por exemplo, do nível ali do estudo do italiano, somente quando ela for convocada no consulado para fazer ali o juramento e as apresentações. Então, não isenta ela de ter que estudar o italiano, mas ela pode apresentar isso somente naquele momento. Então, assim, na verdade, a lei ela mudou, a exigência já é no protocolo, mas para essas pessoas que já tinham entrado, elas têm mais tempo aí para estudar o italiano e elas estão garantidas que o processo já está em trâmite lá na Itália. Então, essa foi a diferença. Se bem que, Camila, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Nós já estamos em 2020, 2018 para cá, quem deu entrada em 2018, no começo do ano, na metade do ano de 2018, que antes de a lei entrar em vigor, essas pessoas já terminaram o processo dela ou ainda não? Não. Não? É assim, ainda mais agora, com esse ano de pandemia, né, Silvano, que as coisas não caminharam muito bem lá na Itália, muito tempo ficou fechado, ministério, e aqui até o próprio consulado. Esse ano, mesmo desde março, não teve mais atendimento presencial no consulado. E esse é um processo... Eu estou esperando a minha atualização no AIRE desde março. Então... Até que as formas administrativas internas lá, elas ocorrem. O que bloqueou mais foi essa questão do atendimento presencial. Então, por exemplo, tudo que depende de atendimento pessoal, infelizmente, não andou lá no consulado. E esse é um caso, porque quando a pessoa, quando o processo é deferido lá, ele volta para o consulado chama a pessoa, ela vai até lá para prestar o juramento. E essas convocações que não aconteceram mais. Então, tá tudo parado. Quem entrou em 2018, sem previsão, tá? A gente estima aí que mais uns 2 anos, porque se o prazo são 4 anos, você imagina, mais o processo ali do tempo que a gente ficou parado de pandemia, e contamos com a sorte que não vai parar de novo, né? Porque a Itália retrocedeu de novo, e se a gente continuar esse espaço, de repente a gente retrocede também, vai ter que fechar tudo de novo e tudo para de novo. Certo. Então, já que a gente está falando de consulado, Camila, eu vou te fazer uma pergunta que me veio agora. Como, por exemplo, o processo de cidadania por sangue, né, iuris sanguinis, a gente pode optar por fazer no consulado do Brasil ou ir fazer diretamente na Itália, esse processo também de naturalização por matrimônio também a pessoa pode optar por fazer no Brasil, ou se quiser fazer mais rápido na Itália, também pode ter essa opção ou não?